Eu gostaria de saber em relação às pessoas que se apaixonam por alguém de outro país. Esse tipo de relacionamento já estava no plano reencarnatório desta pessoa? Se as pessoas casam com indivíduos que estão em outras cidades, por que não podem estar em outro estado? E por que não podem estar em outros países? Quando existe uma programação espiritual, não necessariamente as pessoas têm que nascer no mesmo bairro para que elas estejam juntas. A gente faz uma programação e os espíritos se encarregam que esse processo aconteça. Mas, meu Deus, por que botaram o cara lá longe? Jogaram o cara lá para a Alemanha. Como é que eu vou achar esse homem? Isso é tão difícil, meu Deus. É porque ele tem vínculos dele, pessoalmente, que tem a ver com a história dos outros que estão com ele lá. Tem uma obra espírita, se eu não me engano, é Párias em Redenção, não tenho certeza, que conta a história de um rapaz que ele morava no Rio de Janeiro e que ele desencarnou, mas ele tinha ficado assim muito ligado à cultura carioca e ele estava muito chegado a esse padrão de comportamento que os espíritos eram. Ele está muito informal, ele tem muita informalidade na conduta, ele tá de maneira bastante difícil de conseguir educá-lo. O que vamos fazer com ele? Encarná-lo na Europa. Aí ele encarna, se eu não me engano, na Áustria. E aí ele vem para cá, uma encarnação para aprender numa outra sociedade, um outro padrão de conduta diferente daquela que no Rio de Janeiro ele teria. Então, você tem alguns países do mundo que são extremamente disciplinados e que, como o Japão, por exemplo, então tem certas coisas que o governo diz assim, isso tem que ser desse jeito, aí todo mundo imediatamente faz e ninguém desobedece. Estava conversando hoje com o pessoal do Japão, eles dizendo que lá o governo disse, tem que usar máscara cada Covid. Tem que usar máscara, e o povo usa máscara. Aí disse, mas aqui a gente também usa máscara. Aí ficaram rindo, disseram assim, vocês usam máscara no Brasil? Aí eu disse, sim, usa. Disse, em casa? Disse, não, em casa ninguém usa. Disse, então vocês não usam. Nós usamos máscara o tempo todo. É 100% do tempo de máscara. Porque foi dito que tem que usar máscara. Então é um modelo de disciplina bem diferente do nosso. Resultado, quando você tem uma programação espiritual, eu posso ter um indivíduo que renasceu longe em função das necessidades reencarnatórias que ele tem, mas mesmo reencarnando longe, ele terá, pela própria lei de causa e efeito, os mecanismos para chegar próximo de nós. Nós temos um personagem do movimento espírita muito conhecido de todos, Ivone Pereira. Ivone Pereira, ela tem nos seus livros a história das suas últimas encarnações, que ela teria vivido e teria tido uns romances bastante tórridos, inclusive com mais de um ao mesmo tempo, e que isso projetou uma série de sofrimentos na vida dela. Nesta atual existência, ela renasceu com a mediunidade do jeito que era e sem nenhum deles por perto. Ela ficou solteira, não casou, viveu uma vida solitária, junto de outras pessoas de sua família, mas sem nunca ter o amor da sua vida para dividir com ela a existência. Como consequência do quê? De todas as histórias que ela construiu durante o tempo. Quando foi no ano de 1980, houve o Congresso Esperantista em Brasília, acho que foi em 1980. Mas houve o Congresso, foi a primeira vez que o Congresso Esperantista aconteceu no Hemisfério Sul, foi em Brasília. Foi o 66º Congresso. E aí era uma movimentação do movimento espírita brasileiro, movimento esperantista, porque vinha para o Brasil e assim tal. E ela começou a se programar para vir para o Congresso, e ela era esperantista. E ela já se correspondia com um rapaz da Europa, se não me engano era da Polônia. E aí ela tinha uma troca de correspondência muito intensa com ele, em Esperanto, evidentemente. Aí, quando houve o congresso, ele disse, eu vou ao Brasil, vou conhecer você. Ela disse, vamos nos conhecer. Acertaram tudo. Quando foi na semana dela ir para Brasília, os espíritos disseram, você não vai. Eu não vou. Não vai. Ele é um dos três. Se você encontrar, você vai se desequilibrar e provavelmente a tarefa que você tem para fazer, você não vai terminar, porque você vai ficar muito envolvida com essa história.
Mas eu me comprometi que eu iria, se você vai mandar um procurador. Aí ela manda uma pessoa no lugar dela encontrar com ele, dizer que ela teve um impedimento, não podia, ela nunca encontrou com ele pessoalmente. Por quê? Porque ele era da história dela e a lei se encarregou de reuni-los. Só que, evidentemente, num certo momento, deixou de ser benéfico para eles, então os espíritos vêm e impedem o encontro final deles, já numa época que ela já estava até idosa nesse período, mas ela não tem a permissão de encontrar com o grande amor da vida dela do passado. Existe, inclusive, uma história no livro Entre a Terra e o Céu, dos mentores que estão juntando uns espíritos no mundo espiritual para se conhecerem, e num dado momento eles se encontram na vida física e já estão se encontrando. Aí o André Luiz volta com o mentor e diz, olha, a gente está encontrando eles no mundo espiritual, eles já estão se conhecendo já houve uma circunstância lá, já se conhecendo fisicamente, nós estamos preparando lá e os caras estão se conhecendo aqui. Aí o mentor diz, precisamos agir depressa, porque a lei está se encarregando de atraí-los. Então, a lei tem seus mecanismos. O cara pode nascer lá na China, mas o homem faz, Deus desfaz. O homem desfaz, Deus faz. E a sua lei, seu mecanismo acaba acontecendo de acordo com a sua vontade. Tem até o seu caso também, né? É mesmo, Jorge. Olha, Jorge Não, eu vou contar uma parte da história da Sandra que vocês não conhecem. Depois que nós casamos, já estávamos casados, aí a Sandra disse assim, vou contar uma coisa para você agora, porque nós já casamos. Diga. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe me levou num homem que dava passe. Desses que dão passe. E foi lá que deu passe nela. Aí disse para ela, você vai casar com um homem que tem um nome bastante estranho. O nome dele é ele tem um nome bastante estranho. Mas você vai reconhecer. Ele usa um cordão com uma estrela de Davi no cordão. E eu sempre usei a estrela de Davi. Aqui embaixo da minha roupa, mas eu sempre usei. Aí, se eu só estou falando isso para você, porque você já casou agora, porque senão você poderia até se influenciar com isso, mas quando eu conheci você, eu disse, é o tal cara da estrela de Davi. Então você vê como existem determinadas coisas, né, que a vida vai se encarregando de reunir. E ela tinha 14 anos.